Coroa que Jesus já garantiu por nós. Agora nós temos que garantir ela, vivendo uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos aqui no Salmo 17, nós vamos trazer uma meditação. As mensagens de hoje foram mensagens do Senhor Davi. Aleluia. Deus abençoe a irmã, Jaqueline. E sempre que precisa de oração, está no versículo. Se não quer contar sua vez, está com quantos anos? Você vai voltar com quantos anos? Fala que está precisando 13? sabia? Aleluia. Minha avó tá ali, está com 13 anos. Então, Vai fazer 13. eu estava em casa e eu senti que Deus me mandava uma mensagem para uma pessoa. Eu ficava esperando. A sua mãe é viva. Responder. É. E aí no outro dia, foi Deus que me mandou aquela mensagem. Foi Deus que eu nunca nem pensei que mandasse essa mensagem para ti. Então assim, Deus ele toca no seu coração. Então traga um versículo para ler. Só nós ler já estamos dando testemunho de Deus na nossa vida. Tá bom? Então nós vamos ter aqui no Salmo 17, que está no nosso perfil. Uma irmã teve que sair. Esse salmo vai falar de Davi. A vida de Davi está lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ninguém quer esperar 40 anos. O meu versículo preferido. Vocês concordam comigo? Ou bicho apressado é crente. Quer comer cru, quer comer torrado, quer comer queimado. Mas Davi, ele diz, né? O Salmo 40. Então Davi foi aquela pessoa que ele realmente esperou o tempo de Deus na vida dele. Foi ungido aos 16, na sua adolescência, ele foi logo rei, foi passar pelo vale. Foi passar pelas provações. Porque Deus chama, prepara, capacita e envia. Sim, sim. Não é assim? Então Davi foi chamado, foi ungido. Mas até o dia da unção, e até o dia dele ser coroado, ele passou pelo funil. Não conhece o funil? A boca do funil é grande. Aí de repente fica. Eu não costumo assistir vídeos de pregação assim. Então Davi Focar passou aqui na Bíblia, né? Estudando. E nós, muitas vezes, E observa as fontes confiáveis. esperar. Não quer estar no tempo de Deus. Mas Davi, ele é um exemplo assim. Então o Salmo vai dizer sobre proteção de calvinismo. Davi foi muito perseguido em todos os aspectos da sua vida. E o Jim Swagger. Davi foi perseguido. Conhece o Jim Swagger? Hoje vocês somos perseguidos também. De Deus. Caiu, mas levantou. Na faculdade, no colégio, no trabalho, as irmãs em casa. Em casa por quê? Porque a gente, irmão, nossa família não é toda crente. Família crente na igreja é uma bênção. Na frente tem crente, lá tem crente, atrás tem crente, é muito bom. Mas lá na nossa casa é difícil. Mas Jesus, Davi, ele dependia de Deus. E quando nós temos Deus como suficiente na nossa vida, não tem caminho difícil, porque Deus está no comando, Ele está no controle. Então ele diz aqui: ouve, Senhor, a causa justa e atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não maduros. Davi ele buscava Deus, Davi ele tirava, ele tinha prazer de estar na presença de Deus, de estar falando com Deus. Aleluia. E esse prazer você também devemos ter. Alegria quando me disseram: vamos passear, vamos no shopping. Não é pecado no shopping, não. Tá?
Mas Davi se alegrava em estar na casa do Senhor. E eu louvo a Deus que esses 39 anos que eu tenho que aceitar Jesus, não tem mais alegria de eu estar na casa do Senhor. Desde que eu aceitei Jesus, esse primeiro amor que eu me completava, eu estava na casa do Senhor, eu estava no trabalho, nunca esfriou. Nunca, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Só se eu estiver mal. Passei um dia doente que não era nem na cama. Mas é prazeroso. Então Davi tinha prazer de estar na casa do Senhor. Então eu estou ouvindo a minha oração porque procede de lábios não fraudulentos, de lábios não mentirosos. A oração sincera de Davi. Aleluia. Chegando ao coração de Deus. Então a nossa oração tem que ser com sinceridade, mas também com gratidão. Louvado seja o Senhor. Então, foram muitas as angústias que o salmista passou, foram muitas as tribulações que ele passou, mas ele buscava a Deus, porque ele sabia que Deus era suficiente na sua vida para ele vencer as batalhas, os obstáculos, as adversidades. E muitas vezes nós temos essa dúvida. Muitas vezes nós deixamos que a adversidade seja maior do que Deus, que a enfermidade seja maior do que Deus. Mas Davi não, sempre ele consultava a Deus. Glória a Deus. Era com ele, louvado seja o Senhor. Então, amados, não tem dificuldade, porque Deus ele está em todos os momentos difíceis que nós passamos. Eu vou para o Pai nos enviar aí o Consolador que estará convosco todos os dias. Aí tem vezes que você diz, eu é só. Não, se nós tivéssemos só, nós teríamos falecido. Aleluia. Sonda-me o coração de noite, e me visitas, e prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim, e a minha boca não transgride. Aleluia. Quando eu leio o Salmo 119, eu leio o Salmo 119, não sei quantas vezes no ano. Eu amo ler o Salmo 119. É a palavra, Davi vivia na palavra. Aleluia. E também você precisamos viver esta palavra. Louvado seja o Senhor. Porque, amado, o salmista declara que o seu amor, ele reconhece que Deus é suficiente em todos os seus momentos. Só os momentos de força, não tribulação, perseguição, de inimigo querendo dar vida dele, querendo passar perto dele. Mas ele diz, Deus boa é mensagem, bem explicativa. Aleluia. Então Davi amava o Senhor. Ele dependia de Deus. Isso era suficiente para ele vencer todas aí vocês voltavam tudo de novo. todos os inimigos que passavam contra ele. Porque ele não temia. Eu porque passei Deus estava com ele. no final de 98, 99, 2000, assistindo, na época que parece que o nome dele, estou esquecendo agora, Silas Malafaia estava no crente nesse lado espiritual. Eu não era crente não, mas eu assisti na bandeira de carro lindo. Assisti algumas coisas do R.R. Soares, mas hoje só porque era fiel ao Senhor, irmão. Então, quando nós somos fiéis a Deus, mas ele, né? Eu tenho a intimidade com eu mesmo. Ele, o Silas Malafaia, aquele Marcos Feliciano. Mas ele disse, Deus é suficiente. Gostava demais da mensagem de Marcos Feliciano. Então diga, Deus é suficiente. Mas depois que ele virou político. Não tem dificuldade, provação maior do que Deus. E Davi, Deus honrou. Mas assim, acho que eu não gosto de assistir pregações. Eu prefiro ficar lendo a Bíblia, pegando os gols. Com exceção do Billy Graham, Dias Lopes e o Jimmy Swaggart. Gosto também do pastor Josué Gonçalves, que é aqui da área da família. Só que agora ele virou coach, né? Então gosto muito dele. Aleluia. Até crente, né? Tem crente que tem uma boca com misericórdia. Você afasta dele, a Bíblia não se afastar. Nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, ele clamava ao Senhor porque sabia que Deus estava, pronto a ouvir o seu clamor e a socorrer ele nos momentos difíceis. Nós temos que ter essa convicção.
presente na hora da angústia, nas tribulações, mas também em todos os momentos Ele é socorro. Louvado seja o Senhor, basta confiar. Glória a Deus. Os meus passos se fizeram nas tuas veredas, e os meus pés não desviaram, não resvalaram. Ou seja, Davi, ele estava na dependência de Deus. Quando você está na direção de Deus, amado, pode até ter obstáculo, mas tu tem vitória. eu gosto também das obras do John Piper, Tozer, mas o Senhor vai te dar vitória, porque você não está só. Aleluia. Não tem igreja não tem dúvida. Onde há dúvida, Deus não opera. Não opera. A dúvida, ela tira a fé. Crente sem fé, ele pede o meio de dúvida. Será? Viu? Então ele diz: ele expressa um anseio de sincera libertação para com Deus. Davi, ele tinha liberdade. E nós temos essa liberdade de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de estar com Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia, amados, entre nós que é diária, como alimento. Louvado seja o Senhor. Então, ele permanece confiante em meio aos obstáculos que vêm. Tem obstáculo, mas confia no Senhor. Porque os obstáculos eles vêm não é para nós se afastar de Deus, mas é para nós se achegar para Ele. Tem crente que o primeiro obstáculo vai para trás, desiste. Não. Vence os obstáculos, porque Davi, com Deus, ele não achava obstáculo. Os obstáculos, Deus estava na frente, conduzindo Davi. Muitas vezes nós criamos obstáculos, nós mesmos. Então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Deus já fez tanta maravilha na nossa vida e nós ainda fica, murmurando. Semana eu estava lendo ao Êxodo os milagres de Deus e a incredulidade do povo. Aquele povo viu o mar vermelho saindo. Aquele povo viu Deus, a coluna de fogo. Esqueceram, né? E Deus não abre mão desse ser humano, né, irmã Luiz? Deus não abre mão desse ser humano. E nós sabemos não, sabia? Nós sabemos não. Mas Deus não abre, viu? Então ele permanece confiando em meus obstáculos, nas tribulações, em meio às adversidades. Quem não passa na adversidade, levanta a mão. Quem não passa? Todos nós passamos a adversidade. Mas jovem não passa. Até mais do que adolescente. Viu? Quem não passa a adversidade? Todos nós passamos a adversidade. Mas vamos passar com Jesus, vamos passar na palavra, vamos passar na oração, vamos passar no jejum. No jejum porque a cabeça dói. No jejum desculpas, e aqueles realmente não podem jejuar. Viu? Eu estou orando para receber ele, sabe o quê? Adivinha? Vigília. Manso, aqui tinha um pastor que nós tínhamos vigília todos os sábados do mês. Quem lembra dessa antiga aqui? Todos os sábados do mês tinha vigília. Começava com um mundo até grande. Aí quando estava 4 horas, tinha só uns pintinhos molhados que ele falava. Mas era esse pintinho molhado que Deus salvava, curava. Glória a Deus. Glorando. Viu? Porque no calendário tem tudo. É passeio, é retiro. Eu fico. Tem passeio, tem retiro, tem tibum, tem tanta coisa, tem praia. Não tem vigília. Quando eu estou no Maranhão, a vigília lá começa às 8 horas. Aí quando a gente é convidado, não deve liberar. Eu vou dar uma lá, mas a igreja está em Os outros campos tem. É perigoso, vamos confiar no Senhor. Aí depois, quando a 1 da manhã, quem tem carro vai deixar os irmãos que moram longe. Ainda tem um carro de uma caixeira que o senhor vai até embora. Então, amado,
Ele glorifica a Deus quando chega. Ele glorifica a Deus pela libertação que Deus deu dos seus inimigos. Porque ele clamou, ele pediu. Deus ouviu o seu socorro. Deus sabe o que eu estou passando. Mas é necessário pedir. É necessário pedir. Mateus 7,7, pedir, está sendo Dá-se-vos-á. buscar e encontrareis, bater, a pessoa que está em pé, recebe. Deus sabe que eu quero isso, Ele vai me dar. Ele quer que nós clamemos. Glória a Jesus. Então, amados, guarda-me como a menina dos teus olhos, e esconde-me sobre as tuas asas. Coisa preciosa nessa coisa, né? Então, guarda-me para tudo. Guarda, meu Deus. Que Deus é fiel. Mesmo que nós seja fiel, o nosso Deus, Ele permanece fiel. Louvado seja o Senhor. Mas hoje o contato é só no celular. Misericórdia, não é? Contato com Deus ninguém quer. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que eu era o dia todo. Segundo esse quarto, ela dizia que eu li a Bíblia. Para isso uma vez, todo o tempo que eu tenho. Quando eu leio, eu estou falando. O menino não falou, a questão é essa aula, que eu estou falando com Deus. Viu? E orar comigo. O Murilo, eu estou orando, ele chega. Então, não tem comunhão com Deus através da oração, do louvor e da palavra. Foi isso que Davi buscou para vencer as adversidades que vieram. Então, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, inevitavelmente surge o quê? O desânimo. Para quê? Para retroceder. Se quiser, ele pode até te afrontar. Mas ele não pode vencer. Porque quem venceu por nós foi Jesus. Do Rabino. O diabo ele se levanta para te Do Rabino. para te desanimar. Mas o vencedor por nós foi Jesus. Nós seremos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor. Vocês não estão impressionados, né? Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando eu acordar, e eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi tinha aquela intimidade. Como a senhora falou, se a gente ler a Bíblia, meditar a Bíblia, examinar as Escrituras, a gente não se surpreende com nada, porque a gente já vai conhecer o que está na Bíblia. O que falar. E eu e você precisamos. A gente não vai dar credibilidade. Então, as tribulações, a dificuldade, as adversidades, Deus está onde? No comando. Deus está no controle de tudo. Agora não deixe de amar o Senhor, de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor, tirar tempo para Deus. Louvado seja o Senhor. Por quê? Ele diz aqui, amados, ame ao Senhor de verdade. Amar o Senhor e amar a palavra dele. Eu estava dizendo ontem para mim, não sei como a pessoa consegue passar segunda, terça, quarta, quinta, a semana toda sem a Bíblia. Tem crente que não. A pesquisa diz que 80% do Vou observar só por estudo, pesquisa, mas eu não dou credibilidade para eles não. a pessoa não sabe usar. Não sabe usar. Eu sou pastor, eu digo, Vou explicar para outras pessoas, né? porque Me mandam direto, pergunta sobre tal vídeo. é um instrumento abençoado. Eu tenho inteligência do homem, mas as pessoas não têm limite, não se dão limite. Sempre eu digo aquilo que Nós eu temos me um dou. tipo de estratégia. Se eu tirar, Lá na escola que eu trabalho, no Belencoche, eu me dou. eles cedem a escola direto para a igreja católica. Eles estão imitando os crentes, chamam meu irmão, meu irmão, Jesus. Eles começam no início como se estivesse louvando a Deus. De cantores evangélicos, louvores bonitos, vozes bonitas. Aí começa, eles não falam em missa, em reza, falam oração, está imitando, oração, pregação, ministração da palavra de Deus. Aí eles falam imitando o pastor. Quando é no final, aí começa as bagunças, começa requebra, começa as idolatrias. Aí eles ficam lá nos corredores das salas lá, eles apagam a luz, tudo escuro, moça com rapaz, só Deus sabe o que estão fazendo.
demora. Aí eu fico lá no meu canto na secretaria, lá só repreendendo, orando, repreendendo o mal. Perto para te conceder a vitória. Ele está sempre perto para vencer por nós. Então, Davi, ele tinha Deus como? Deus é suficiente na minha vida. Deus é suficiente naquilo que eu estou passando. Mas hoje, amados, a murmuração, a dúvida, tem impedido essa intimidade. A dúvida tem muito precipitoso. Então, deixa a dúvida para lá. Deixe de ser cheio de fé, porque a fé ela combate o desânimo, combate essas coisas. Glória a Deus. Então Deus ele é suficiente e está contigo, ele é o teu socorro bem presente. Amém? Amém. Temos essa palavra. Esta palavra aqui. Aí eu faço vários também. Eu imprimo vários versículos bíblicos, aí leio para os alunos lá. Mais de 1.300 alunos, aí começa a realizar. Porque o Salmo 19 é lindo. Aí eu peço para eles se inscreverem no meu canal, assistir o louvor, as pregações, assiste o Instagram. Porque ele realmente está lindo, porque a palavra. E umas vezes, eu estou na correria, que às vezes fica no privado sem querer, aí não dá para vocês verem, né? Maravilhoso de Quando estiver no privado, vocês me avisam para eu tirar do privado, que automaticamente eu boto no privado, no Instagram, aí a gente tem que tirar. Vai chegar aqui entrando no você vai levar castigo, tá bom? Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Aquela irmãzinha que faleceu de criança agora, ela assistia na terra dela, não teve que mais também, assistia pra ficar leve. Ô, Glória!